por aqui para mais uma leitura. 40 hoje. Olha, que número importante. Mais 2 capítulos da Palavra de Deus. Vamos compartilhar e desfrutar. Sejam bem-vindos, Ariana, que bom ver você por aqui. Desfrutar de mais um maná. A Eli está entrando aqui. Oi, Eli, tudo bom? Sim, ai, eu fico tão feliz quando você diz que você está me vendo. É sinal que essa tecnologia deu certo. Deu tudo certo, gente. Sejam bem-vindos. Mais uma semana começando. Coloquem os coraçãozinhos aí, ó. Já tem gente colocando. Muito bem. Isso. Muito coraçãozinho para que essa palavra vá para muitos lugares. Muito bem. Vamos lá, então. Hoje os Salmos Vamos fazer 105 e 100, tá bom? São 2 salmos. isso. Um pouco mais compridos, mas são salmos de louvor a Deus, de exaltação do seu amor, o seu favor, a sua bondade, né? E assim vamos nós. Então vamos lá. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Versículo 2. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez e dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos. Ai, que coisa linda, essa promessa ainda se manifesta em nós. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras.
Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e de ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes, saciou-lhe com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, e escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez do seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Nossa, olha aqui, ele se lembrou detalhe por detalhe do que foi a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e até vir à terra prometida, até Canaã, não é? Mas eu quero fazer um destaque logo para o início do capítulo, aqui no versículo 3, que diz assim: gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. E no versículo 4 também, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Recorram ao Senhor e ao seu poder. O poderoso é Deus, não sou eu, não é a minha oração, não é a minha justiça, não são as minhas obras, não é a minha bondade, porque não tem nada de bom em nós. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Então, vamos aqui nos lembrar que Deus é que é poderoso. Ele não tem poder, ele é poder, ele é. Então, aqui no versículo 3, quando o salmista nos convida, gloriem-se no seu santo nome e alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor, é gloriem-se no nome do Senhor. Você fale os milagres que você recebeu e dê glórias ao Senhor. E dê glórias ao poderoso, ao poder de Deus. Nunca esqueça, nunca passe desapercebido quando alguém elogia você. Nossa, você venceu, você está bem, olha o que você fez. E você fala, ai, é verdade, oh, você não sabe como eu orei, você não sabe como eu jejuei. Stop, para. Glórias a Deus, graças a Deus, foi Deus que fez esse milagre. Glorie-se no nome do Senhor. Você sabe que tanto o elogio quanto a crítica tem poder de nos paralisar, de nos tirar do foco. Tanto o elogio quanto a crítica tem poder de nos paralisar. Então você preste atenção. Quando você recebe crítica, você logo fica brava, eu não sou isso, porque é a minha identidade, porque eu sou filha amada de Deus. Ótimo.
Mas quando você receber elogio, você também tem a mesma atitude. Graças a Deus, glórias a Deus, o amor de Deus é tão grande, o favor de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão grande, o amor leal do Senhor dura para sempre. Amém? Sim, É isso. amém. É lindo, né? Esses dois capítulos aqui de hoje são muito lindos, porque conta e ele se detém bastante no que aconteceu quando o povo estava no Egito, né? Como foi aquele início que eles vão para o Egito e ficam um tempo lá e depois essa saída, como foi dramático aquilo, né? Toda aquela história das pragas e o Senhor tirou o povo com mão forte e eles se alegraram. Eu quero dar um destaque para os versículos 17, 18 e 19. Diz assim: enviou um homem adiante deles. Adiante de quem? Do Jacó e sua família, né? Dos descendentes de Abraão. E deixa eu só lembrar você que esse texto aqui, lá no 6, ele diz assim, ó, vós, descendência de Abraão, filhos de Jacó, seus escolhidos. Não vamos esquecer que nós somos filhos de Abraão pela fé. Paulo fala bastante isso nas cartas, quando ele vai falar sobre a lei e a graça, quando ele vai falar sobre a antiga lei e agora, a partir da nova aliança, ele fala bastante, olha, pela fé vocês são filhos de Abraão, vocês herdam as mesmas promessas, porque Abraão foi pela fé, né? Não foi por obras. Abraão não fez nada quando Deus fez aquela aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 15, né, acho que Abraão não fez nada, Abraão só trouxe os animais e depois ele foi dormir, e a aliança aconteceu ali. Então foi por fé que Abraão entrou na aliança, ele preparou, ele fez o que estava ao alcance dele, Deus veio e fez aliança com Abraão, né, e ele entrou pela fé. Por isso que nós também somos filhos de Abraão pela fé. Não poderia ser de outra maneira. Mas vamos aqui para os versículos 17, 18 e 19. Enviou um homem adiante deles, José, e foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros. Ai, que triste. Até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. Gente, é incrível quando a Bíblia coloca uma vírgula, quando a Bíblia coloca assim, ó, contudo, até, mas, né? Ou seja, estava acontecendo assim, 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 mas era dessa maneira até que algo aconteceu. E esse algo que aconteceu é a palavra de Deus. José tinha uma palavra. Abraão tinha a promessa, né? A promessa foi dada a Abraão. E José aqui vai ao Egito e ele passou por toda aquela história que muitos de vocês conhecem. Ele sofreu, foi humilhado, foi vendido, quase morreu, ficou escravo, depois foi traído, foi para a prisão. E aí Deus o tira, né? A palavra do Senhor o provou. José foi provado e ele foi aprovado nos testes. Porque José tinha uma convicção no seu coração, né? Então eu quero dizer para você hoje, e para mim também, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra de Deus na sua vida? Até o tempo em que a palavra se cumpre. Foi ferido, foi acorrentado, foi preso, foi humilhado, até que a palavra se cumpriu. Porque a partir do momento que a palavra se cumpriu, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. O faraó, quando as pessoas vinham para comprar, as pessoas da redondeza, né, que estava aquela seca, que não tinha alimento, eles vinham e o faraó falava assim, ó, manda falar com José. José era o responsável. Até que a palavra se cumpriu, ele foi ferido, ele sofreu, ele foi humilhado. Mas quando a palavra entrou em ação para se cumprir,
Aquela palavra que ele tinha lá desde de adolescente, né? Muitos anos se passaram. A palavra se cumpriu. José assume aquele posto. E através de José, a sua família, essa descendência de Abraão, para quem Deus tinha feito a promessa, eles não morreram de fome por causa de José, que foi provado, suportou a provação, aguentou firme, e na hora que a palavra se cumpriu, ele estava lá. Então eu quero te incentivar. Na hora que a palavra se cumprir, você estar presente. Não fique acuado, não desanime, não largue. Né? Oi? Sim, esteja presente e alinhada com Deus para você não perder a oportunidade. Exatamente. Então, assim, não desista, não desanime, não pare quando você for ferido, se você tiver alguma situação parecida com essa história de José, né, semelhante, não desanime, não tire o foco daquilo que é a palavra sobre você. Você tem uma palavra, e você pode até ficar assim, eu não tenho nenhuma palavra, Deus nunca falou nada comigo. Tem sim. Porque a Bíblia é para mim e para você. Tenho muita palavra aqui. Tem tanta palavra que a gente não dá conta. Se todo dia você ler o mesmo capítulo, você vai encontrar palavras diferentes no mesmo versículo por dias ilimitados. Porque ela se renova. Amém. A palavra de Deus, ela nunca é repetitiva, sabe? Quando você pensa que você já ouviu tudo a respeito de uma frase, a respeito de um versículo, se prepara. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem um poder que ela entra lá em juntas e medulas e transforma tudo em você. Então, nós vamos pensar assim, esse texto aí eu já ouvi. Eu já sei de cor. Se prepara, porque a palavra vai entrar e vai mudar o seu interior. Vai trazer uma coisa nova, se você abrir seu coração. Então, posicionado, alinhado, com foco naquilo que está sobre você, na palavra que está sobre você. Foco, alinhamento, persista, passe pelas provas. Se há uma palavra de Deus, se palavra de amigo, às vezes até de mãe, de pai, né? É outra coisa. Mas se é a palavra de Deus, fica firme, porque vai se cumprir. Não perca. Amém? Vamos para o 106. Aleluia. Vamos. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão, os que praticam a justiça em todo o tempo. Senhor, lembra-te de mim quando agires em favor do teu povo. Visita-me com tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria da tua nação e me glorie junto com a tua herança. Nós pecamos, a exemplo de nossos pais, praticamos o mal e andamos na perversidade. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram do teu imenso amor. Pelo contrário, rebelaram-se contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Apesar disso, ele os salvou, por amor do seu nome, para manifestar seu poder, pois repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os fez caminhar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os da mão do adversário, livrou-os do poder do inimigo. Mas as águas cobriram seus adversários, nenhum só sobreviveu. Então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Mas logo se esqueceram das suas obras e não esperaram pelo seu plano, mas se deixaram levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na região árida. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma doença contra eles. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o santo do Senhor. Olha aí, né? A terra se abriu e engoliu Datã e cobriu os companheiros de Abirão. Ateou-se fogo no meio da comunidade e a chama destruiu os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram uma imagem de fundição. Assim, trocaram sua glória pela imagem de um boi que come capim. Ai, que horror!
É muito forte isso aqui, né? Jesus. Forte. Ele estava meio bravo. É, mas é a verdade, né? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho. Ele havia decidido destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar sua ira, de modo que não os destruísse. Também desprezaram a terra agradável, não confiaram na sua promessa, mas murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso, ele jurou com mão erguida que os destruiria no deserto, que também dispersaria sua descendência entre as nações e espalharia pelas terras. Eles também se apegaram a Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Assim, o provocaram a ira com seus atos e sobreveio uma praga entre eles. Então Finéias se levantou, executou o juízo e a praga cessou. Isso lhe foi imputado como justiça para sempre por todas as gerações. Provocaram-no também a ira nas águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado, pois se rebelaram contra seu espírito, e Moisés falou de forma imprudente. Não destruíram os povos como o Senhor lhe havia ordenado, mas se misturaram com as nações e aprenderam seus costumes. Serviram seus ídolos, que se transformaram em armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente. Gente, tudo isso aqui é o povo de Deus, hein? O povo escolhido de Deus. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com seus costumes. Por isso o Senhor se enfureceu contra o seu povo, de modo que considerou sua herança uma abominação. Entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que o odiavam dominavam sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e eles foram subjugados pelo seu poder. Ele os libertou muitas vezes, mas continuaram com planos rebeldes e foram abatidos por causa da sua maldade. Contudo, contudo, atentou para a sua aflição quando ouviu seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e se compadeceu, segundo a grandeza do seu amor. Por isso, fez com que alcançassem compaixão da parte dos que o levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos teu santo nome e nos gloriemos em teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Ai, gente, Nossa. eu fico emocionada de ver esse amor de Deus. Depois de tudo que a gente leu aqui, né? Tantas idas e vindas. Esse versículo aqui fizeram um bezerro, né? Trocaram a sua glória, tudo que Deus havia feito, eles atribuíram, de repente trocaram, assim, como se fosse um objeto, né? Pega um boi, faz e adora. A imagem de um animal que foi criado para nos servir. Um animal que foi criado para nós dominarmos sobre ele. De repente se torna um ídolo, se torna uma adoração. E aí Deus, tantas vezes, né, suportou, tantas vezes ouviu, quantas coisas aconteceram. E aí aqui, no final, no 44, contudo, atentou para a sua aflição. Sabe o que eu vejo nesse tempo? Eu vejo a graça de Deus. É certo que Jesus veio, a nova aliança, né? E tudo, muitas coisas, a ótica mudou, tudo que era apenas uma sombra agora ficou consumado, ficou estabelecido. Mas eu vejo tanta graça de Deus derramada nesse tempo. Como Deus é amoroso,
Como Deus é maravilhoso. Antes mesmo da nova aliança, ele já mostrava o seu infinito amor e esse derramar da sua misericórdia. Contudo, atentou para a sua aflição quando ouviu o seu clamor. Sabe, isso é um pai tão amoroso, que você erra, mas aí você está numa situação difícil, você clama a ele, e ele ouve e te ajuda. Vamos atentar, porque é tempo ainda. Nós sabemos que vai chegar uma hora que não vai ser mais assim. Então, nós precisamos prestar atenção, né? E valorizarmos o nosso Deus, o que Ele tem feito por você, o que Ele fez desde que você saiu do Egito. Esses capítulos parecem que se complementam, né? O 105 se concentra mais, né, em José indo para o Egito e depois como é que eles saíram dali. E o 106 vai falando um pouco mais depois que eles saem, que abre o Mar Vermelho, que sustenta. Eles se rebelam, eles pedem carne, Deus dá carne, eles querem água, Deus dá água. Deus vai mostrando sua bondade, né? E então eu queria destacar isso. Contudo, atentou para a sua aflição. E o início do capítulo diz assim, o versículo 1 e o 2, ó. Aleluia, rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Então o salmista, ele começa falando que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre. O povo fez o que fez, aconteceu. E aí lá no final ele diz, contudo, atentou para a sua aflição quando ouviu o seu clamor, né? Graças a Deus. Vamos lá, tem um comentário aqui, deixa eu ler aqui, ó. Depois eu quero fazer o meu comentário. A bondade de Deus deve ser motivo de louvarmos seu santo nome. Apesar de tanta maldade no mundo, a bondade de Deus nos enche de alegria. Pois é, o Celino que está comentando. É verdade, né? A gente está assim rodeado de maldade, mas a bondade de Deus, ela se manifesta dentro de nós e através de nós. E a partir disso nós também encontramos bondade, né? Quando eu estou aqui com a Eli, eu vejo essa bondade de Deus na vida dela, eu vejo a bondade de Deus aí em vocês, que estão aqui com a gente, e a gente tem essa oportunidade rica, maravilhosa, de desfrutarmos da bondade de Deus, né? Muito bom. Como o ser humano é... A pastora Maria Ivoneide tá dizendo aqui, como o ser humano é tendencioso em se esquecer da bondade e a misericórdia do Senhor. É verdade. No Salmo 105, ele está lembrando os feitos do Senhor, né? A misericórdia. Mas no 106, ele está lembrando a rebeldia, a dureza do coração do povo. Verdade. A Ariana está falando, este do bezerro também falou muito comigo, porque para ele foi um animal, mas muitas vezes idolatramos algo, tirando Deus do lugar que é somente dele. Qual é o nosso desejo? Eu quero falar, meu Deus do céu, eu quero falar sobre um versículo que sempre me chama a atenção e é uma grande lição na minha vida, mas aqui nessa versão da NVI, ele está um pouquinho diferente, então eu vou buscar ele lá numa outra versão. É o versículo 15. Versículo 15 diz assim... Não, vamos ler o 14 para entender do que Deus está falando. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. E depois, no versículo 15, Deus, né, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Esses dois versículos. No versículo 15, em outra versão, na King James, diz assim, e ele satisfez-lhe o seu desejo, mas fez definhar a sua alma. Isso aqui para mim é uma grande lição, Su. Quando a gente fica diante de Deus, no quero. Porque eu quero isso, porque eu quero isso, porque eu quero esse namorado, eu quero esse namorado, eu quero esse marido, eu quero esse marido, eu quero essa casa, eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero. Viu? Quem é você? Pelo amor de Deus!
Esqueceu de orar o Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em primeiro lugar, mostrar o desejo do seu coração para Deus, mas com muito temor e tremor você dizer, Senhor, tem bom futuro nisso? Tem bom futuro nisso que eu estou pedindo? Porque Deus tem bom futuro para mim e para você. No propósito dele. Mas fora do propósito dele, nós estamos por nossa conta e risco. O povo de Israel estava debaixo da nuvem e atrás da coluna de fogo. Aí era o propósito de Deus. Aí tinha proteção para os ungidos do Senhor. Quando Israel saía de trás da coluna, saía debaixo da nuvem, estava por sua conta e risco. Assim sou eu e você. Preste atenção, quando você pede alguma coisa a Deus, deixa Ele dar a melhor resposta. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Porque você fica no quero, 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 e pede em nome de Jesus, e jejua, e chama mais um monte de gente para orar junto com você. Ai, ore pelo meu casamento, é esse casamento que eu quero, é esse que eu quero, né? Ou qualquer, é esse emprego que eu quero. E chama o povo da oração para orar junto, vocês estão orando em conjunto, falando a mesma língua e pedindo no nome de Jesus. Deus atende. Deus atende. Mas olha o que vem atrás. Porque não é da vontade dele, não está no propósito dele, não é o melhor. Fê-los definhar de doença. Fez definhar a sua alma. Veio uma grande consequência. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. Porque, com certeza, no que eles pediram, carne, eles malharam Deus. Porque nós saímos do Egito, porque lá tinha carne, porque aqui não tem. Olha, ele... Em vez de falar, Senhor, eu estou com muita vontade de comer carne. Só isso já bastava. Não é? Mas eu acho que eles desceram ali a falar, a reclamar e a murmurar. E aí tocou na ira de Deus mesmo e veio essa doença. O texto que eles fazem isso diz que o maior problema não foi nem o desejo de comer, foi a falta de confiança em Deus, de que Deus podia sim prover carne para eles. Na verdade, foi a incredulidade, né? E o texto, pela luz que o texto dá lá na história, é muito mais por causa da incredulidade do que pelo desejo de comer a comida do Egito, né? Que também já era muito ruim, né? Preferia a comida do Egito. Mas eles não creram que o que Deus tinha era melhor, que Deus podia dar algo melhor que a carne do Egito. Então foi a incredulidade. Agora nós vamos ficar aqui passando necessidade. Ou seja, Deus nos tirou de lá e agora ele não é capaz, ele não pode sustentar isso, né? Então, e tanto é que Deus fala isso depois, né? Lá em Hebreus diz que eles morreram no deserto, porque eles não creram. Foi por causa da incredulidade do coração. Então a gente precisa ter cuidado, né? Verdade. No versículo 14 diz literalmente assim: dominados pela gula no deserto. Puseram Deus à prova. Dominados pela gula, eles blasfemaram, eles não tiveram fé, e aí teve uma grande consequência. Mas isso me chama a atenção, Su, para que quando a gente fizer um pedido a Deus, a gente não fique insistindo. Deus não deu? Pergunta para ele. Senhor, eu pedi e ainda não fui atendida. O Senhor tem coisa melhor? Ou é só para eu aguardar? E dá liberdade de Deus fazer conforme Ele planejou. Que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Eu já vi muita gente orar, pedindo um marido, pedindo uma pessoa e se arrepender amargamente. Não, eu estou falando com temor no coração, porque é triste de ver isso. Tem uma querida, muito querida, que o Senhor ia levar o marido dela. Isso é real aqui em Sorocaba.
Senhor ia levar o marido dela, porque já tinha dado o tempo dele e Deus até preparou ela, sabe? Vou levar o seu marido. Deus preparando ela que ia levar. Nossa, ela caiu de joelho, mas não vai mesmo, em nome de Jesus. Chamou um povo e ficaram na oração, e realmente o Senhor atendeu. O marido não foi com o Senhor naquela época. Passado pouquíssimo tempo, esse marido se desviou do Senhor, caiu no alcoolismo e morreu desviado, longe da presença de Deus. O maior temor, depois que eu vi isso, menina, eu fico no maior temor. Venha o teu reino, Senhor, faça a sua vontade, me livra de mim mesma, porque às vezes eu mesma me prejudico. Na verdade... Pronto, meu amor, ai, eu tô falando tanta coisa. Na verdade, é assim, ó, esse comentário da pastora Ivaneide, ficam desafiando Deus, pondo à prova, intimando Deus, né, como se ele fosse servo. Ele não é servo, nós somos servo dele. Deus, olha que palavra linda, intimando Deus, é verdade. Ele é pai, o que é muito melhor, ela está comentando, né? É verdade. É muito melhor você ter um pai do que ter um servo, se fosse, né, a audácia do ser humano. E a Ariana está dizendo, virou uma chave, que maravilhoso. Eu queria só para fechar, essa questão, né, de saber qual a vontade de Deus. Quando a gente fica muito perdido, é porque está faltando intimidade com ele, né? Você já viu um casal, falta sós com marido e mulher, assim, que vive muitos anos, um conhece o outro, às vezes só de olhar, né, já sabe o que o outro está pensando, mais ou menos, né? Se não souber, tem alguma coisa errada. Né? Isso, verdade, verdade. Por quê? Por causa da intimidade da convivência. Então, sabe, a pessoa nunca sabe qual é a vontade de Deus para ela. Ela nunca se encontra nisso. Sempre está fazendo tudo errado, não tem direção. Está faltando intimidade com Deus. Está faltando conversar com Ele a sós. Está faltando conhecer Deus. E Deus, Ele muitas vezes, Ele fala muito baixinho. Ele não fala no tumulto, Ele não fala né, no barulho, porque Ele quer que você chegue perto dEle. Quanto mais baixinho Ele falar, mais perto você vai chegar. Então, é isso que Ele quer. Então, às vezes, Ele fica ali esperando. Na hora que você chegar perto, Ele fala. Então, intimidade com Deus, sabe o que é intimidade? É todo dia. É todo santo dia, gente. Todo dia você tem que estar ali, ó, com Deus, com Ele, com Jesus, falando com Ele, querendo saber, conhecendo quem Ele é, como Ele é, o que tem no coração de Deus, o que Deus pensa. A gente precisa, é assim que a gente conhece uma pessoa, não é? Você vai conhecer alguém, você quer saber que cor que a pessoa gosta, comida, se conversa sobre vários assuntos. Se a pessoa gosta de viajar, para onde, tanta coisa, né? Tanto assunto que tem para você conversar com Deus. Como que tem gente que conversa tanto com amigo? Às vezes conversa tanto com gente que nem conhece, faz amizade rapidinho, mas com Deus não conversa. Né? Não sabe o que Deus gosta, não sabe como é Deus, não sabe quem Ele é, como Ele pensa. Então, é falta de intimidade. Se a gente tiver intimidade, a gente vai ter uma direção. Às vezes não é na hora, às vezes precisa você ficar ali um tempo, tudo bem. Mas assim, eu tô falando de alguém que nunca sabe, alguém que vive perdido com isso, né? É isso aí. Graças a Deus, gente. Olha, então vamos encerrar hoje. Muito obrigada a presença de vocês aqui com a gente, pelos comentários. É tão bom vocês comentarem, viu? Se vocês soubessem como é bom deixar aqui a opinião de vocês, a visão de vocês sobre um versículo, sobre um capítulo, né? É muito bom isso para a gente. E amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário. Gente, muito obrigada a presença de vocês. Eli, obrigada, um beijo. Boa tarde. Obrigada pelos coraçõezinhos. Aproveita e aperta bastante antes de sair. Deus abençoe. Amém. Isso. Boa tarde para todos vocês.